Olá pessoal, tudo bom? Lucas mais uma vez aqui do Smart Funnel. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todo o poder aqui da tela de estatística do Smart Funnel, onde a gente consegue acompanhar os dados analíticos do nosso tráfego de forma visual, então das principais funcionalidades do Smart Funnel, junto com relatórios e outros locais que você pode analisar o seu tráfego. Eu vou mostrar aqui, eu vou falar para vocês aqui de todos os campos de filtros que a gente pode fazer, e também nesse vídeo eu vou responder algumas das perguntas mais importantes que a gente, como gestor de tráfego, a gente que compra tráfego e analisa, obviamente, o tráfego, precisa ter as respostas diariamente para a gente ter noção exata de como o negócio da gente está indo e poder fazer intervenções cirúrgicas nos pontos principais dos nossos funis e, consequentemente, aumentar o nosso ROI, melhorar os nossos resultados e, no final das contas, aumentar o nosso lucro, que é o grande objetivo. Eu montei um funil aqui para explicar a funcionalidade, um funil bem simples. Tá? Eu simulei aqui 3 fontes de tráfego, como se a gente estivesse fazendo anúncio no Facebook Ads, no Google AdWords e no Instagram aqui, no Stories do Instagram. Dessas fontes de tráfego, eles fazem um teste A/B, passam uma rotação que divide o tráfego 50-50% para o advertorial 1 e para o advertorial 2. E dos dois advertoriais, os links que estão aqui também passam uma rotação e fazem teste A/B em 2 páginas de venda. A página de venda 1 e aqui a página 2. Das páginas de venda, a gente vai para o checkout, onde acontece o pagamento. E também botei um elemento aqui, fonte de tráfego Facebook Remarketing, para simular que a gente também, como a gente também estivesse fazendo remarketing para o pessoal que chega aqui no final do funil, que vai para o checkout ou que chega embaixo da nossa página de venda, tá? Não importa muito a origem do remarketing, importa que pessoas que já passaram aqui anteriormente vão passar aqui de novo nos nossos anúncios de remarketing nesse link. Nesse caso aqui, o remarketing está mandando direto para o checkout, não é algo comum, né? Normalmente o remarketing a gente manda para uma página de venda, mas para exemplificar aqui o que eu preciso mostrar, não tem problema, então o remarketing está indo direto para o checkout. Então vamos lá, o que a gente tem de filtro aqui em cima? O primeiro deles é bem simples de entender, é a faixa de data. Você pode selecionar, eu quero analisar qual período você quer analisar, eu quero analisar, por exemplo, hoje, então eu venho aqui, escolho dia 15, seleciono, eu posso analisar uma faixa de data. Essa semana, hoje, ontem, mês passado, 6 meses, enfim. Então aqui é o filtro de data normal. Depois disso, eu tenho aqui um campo restrição de data. Esse campo aqui é bem importante porque ele modifica o comportamento dos dados em relação à data. Então existem 2 tipos. A restrição de data de forma restrita e a forma ampla, restrição ampla. Se você passar o mouse aqui, todos os campos que estiverem sublinhados assim vão ter uma explicação. Eu vou ler aqui a explicação e depois eu vou mostrar com um exemplo, tá, da restrição de data. Então a restrição de data do tipo restrito, quando você estiver usando esse modo, que é o modo padrão que a tela já vem, o que acontece? Ele vai considerar apenas as navegações que ocorreram dentro do período da data. E é ideal para analisar entradas reais do funil. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se eu filtro aqui dia 15 e aplico os filtros, ele só vai trazer aqui as navegações que aconteceram no dia 15, hoje. Ou se eu colocar uma semana, só as navegações que aconteceram numa semana. Isso é o natural que a gente quer no filtro, por isso que até é o padrão restrito. Só que isso dificulta um tipo de análise que a gente sabe que nossa navegação no funil, por menor que seja o seu funil, se for um funil de aquisição de um passo, onde você vem da fonte de tráfego, já vai para a página de venda e compra, um funil curto como esse também, né, fonte de tráfego, advertorial, página de venda e checkout, são funis simples que, teoricamente, a pessoa entra no funil aqui pelas fontes de tráfego e, normalmente, no mesmo dia ela compra ou não compra. Mas a gente sabe que, por menor que seja o funil, as pessoas navegam no funil em dias diferentes. As pessoas clicam no seu anúncio depois e não compram. No dia seguinte ela vem pelo Google de forma orgânica e entra no seu advertorial, entra na sua página de venda. Ou nesse caso aqui, se a gente estiver fazendo um remarketing, a pessoa clica hoje num link seu e amanhã, né, em outro dia, ele clica no remarketing, ou uma semana depois ele clica no remarketing. Então o tráfego ele não é linear, ele não acontece só em um dia. Então quando eu filtro apenas com restrição de data aqui restrito, eu estou trazendo só as pessoas que navegaram naquele período. Então, por exemplo, eu posso ter dificuldade de analisar uma venda que aconteceu hoje, de onde ela veio. Se eu estou no modo restrito, eu não sei se a venda... Eu sei que a venda aconteceu hoje, porque eu filtrei hoje, vai aparecer uma venda aqui. Eu vou mostrar os dados para vocês. Mas se essa venda aconteceu hoje, quando foi que o visitante entrou lá na origem do meu funil? Se foi hoje, ele vai aparecer também a entrada dele no funil. Mas se ele entrou ontem ou semana passada, essa navegação de ontem ou semana passada não vai aparecer nesse modo restrito. Porque eu estou dizendo, Smart Funnel só me mostra aqui as navegações desse período especificamente. Tá? Então o modo restrito ele serve muito, como diz aqui
A dica ele serve muito para analisar, ideal para analisar entradas reais no funil. Então eu quero saber quantas pessoas entraram hoje no funil, navegaram nos meus links hoje. Esse é o modo para você ver isso. Então você vai ver quantas pessoas realmente hoje navegaram no Facebook Ads, que é um número que normalmente vai bater com o relatório lá do Facebook, vai bater com o relatório do Google. Aqui, sei lá, vão ter 100 pessoas e a ideia é que lá no Facebook, no relatório dele, te mostre também que você está pagando por 100 cliques. Tá? Então esse é o modo para a gente ver quantas pessoas entraram na página, nos elementos da gente no período. O modo amplo, ele é um pouquinho diferente. Está escrito aqui, né? Vamos considerar o histórico completo dos visitantes que navegaram ao menos uma vez no período de data. Ideal para analisar a origem das conversões. Então, naquele exemplo que eu dei, teve uma venda hoje, mas esse visitante que comprou hoje, eu estou filtrando hoje, mas se eu estiver no modo amplo, ele vai me mostrar a venda de hoje, mas desse visitante e de todos os visitantes que navegaram hoje, ou seja, no período da faixa de data, eu vou trazer as navegações deles de hoje, mas eu vou considerar também tudo que esses visitantes fizeram no passado. Fizeram de hoje, do período que você coloca aqui, do período maior que você coloca aqui, para trás. Então, com esse período amplo, eu consigo ver que as vendas de hoje e saber a origem real delas. Porque mesmo que a venda aconteceu hoje, e se o visitante clicou no seu anúncio uma semana para trás, esse dado vai mostrar no modo amplo. Então, por isso que ele é ideal para a gente ver a origem de venda, como está descrito aqui. Ideal para analisar a origem de conversões, origem de eventos importantes. Porque a gente consegue ver o passado também dos visitantes que navegaram no período da faixa de data. Quando eu mostrar exemplos reais aqui, isso aqui vai ficar mais claro, vou mostrar os números aqui embaixo. Esse aqui, visitantes também é bem intuitivo, né? Visitantes todos ou únicos. Um ponto importante aqui, considerar todas ou apenas uma navegação do mesmo visitante em cada link. Então, se no período de hoje eu estou trazendo, se o mesmo visitante clicar 2 vezes no meu anúncio, o smartphone vai contar 2 vezes aqui. Agora, se eu quiser ver no modo visitantes únicos, nesse link aqui o smartphone vai perceber, opa, a mesma pessoa passou aqui 2 vezes, mas você só quer ver um, então ele vai mostrar apenas uma navegação aqui. É um conceito simples de visitante único, mas que muda a nossa análise quando a gente está olhando o relatório completo de navegações e está só no nível de visitantes únicos. Aqui filtrar por características de tráfego, é filtrar por todos os parâmetros que o smartphone já traz para a gente, né? Por horário, por dia, por mês, ano, país, e, enfim, navegador, dispositivo, tipo de dispositivo, idioma, enfim, aqui vão surgindo outras opções também, mas são informações que o smartphone coleta da navegação sem a gente precisar fazer nada. Qualquer pessoa que navegue no link do smartphone, ele vai coletar todas essas informações aqui e vai permitir que a gente faça relatórios dele. A gente também pode filtrar pelos parâmetros, são parâmetros que a gente mesmo cria, que a gente embute os parâmetros nos nossos links, né? Por exemplo, normalmente em links de fonte de tráfego a gente injeta bastante parâmetro, que na verdade ele explica a nossa segmentação. Normalmente a gente bota links aqui da campanha, qual é o ad set, qual é o grupo de anúncio, qual é o anúncio, qual é todos os dados que a gente segmentou no anúncio, como às vezes idade, sexo, enfim, interesses, a gente coloca como parâmetros aqui, a gente pode filtrar o tráfego por esses parâmetros aqui que a gente escolheu também. Tá? Lembrando que uma vez que você coloca o parâmetro no link inicial e o visitante navega nos próximos links, mesmo que seja em outro dia, esse parâmetro ele vai acompanhando o visitante. Tá? Uma vez que eu coloquei aqui que o visitante é do tipo mulher, porque eu segmento esse anúncio só para mulher no Facebook. Eu botei lá sexo feminino, por exemplo. Então, esse visitante, essa mulher que foi marcada aqui, mesmo se ela navegar uma semana depois nesse link aqui, a gente sabe que é ela, o tracker sabe que é ela, né, se o tracking estiver sendo feito corretamente, e a gente vai saber que essa navegação aqui foi feita por uma mulher também. Então, quando você filtrar aqui sexo igual a mulher, ela vai aparecer que ela navegou, as mulheres navegaram aqui, 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 e você vai estar vendo a foto e as estatísticas do seu funil, filtrando apenas as mulheres, que foi um parâmetro que você colocou lá na informação da fonte de tráfego. Tem um vídeo que eu falo especificamente sobre parâmetros, ele explica melhor esse conceito. Esse você pode procurar no canal do YouTube, que você vai entender melhor como funcionam os parâmetros. Mas legal, esses são aqui os parâmetros básicos que a gente tem para filtrar. Além desses básicos, o smartphone também nessa tela estatística traz outras formas de você interagir, para você detalhar ainda mais o tráfego. Eu vou mostrar esses durante a exemplificação aqui dos dados, mas você pode clicar em links para você filtrar só quem passou naqueles links. Então, nesse exemplo aqui, se eu cliquei nesses 3 links aqui, eu quero que o smartphone me mostre apenas o tráfego das pessoas que passaram nos 3 links. Isso aqui não passou em um dos 3, não é ou passou nesse ou nesse ou nesse, não é e. Então, a pessoa, nesse cenário aqui, ela vai ter que ter passado aqui, e aqui e aqui.
Quanto mais links eu incluo, mais eu estou restringindo. Então perceba que não faz sentido, por exemplo, eu colocar um filtro esse e esse link. Porque normalmente as pessoas não clicam no meu anúncio no Facebook e clicam no meu anúncio no Google. Pode acontecer, mas é exceção. Especialmente se não for remarketing. Se for remarketing faz sentido. Mas se não for remarketing faz sentido. Eu vou trazer praticamente o público zero. Só se coincidir de uma pessoa ter clicado nos meus anúncios. Tá? Então, lembrando que esse filtro aqui é de I. Tem que ter passado todos os links que a gente quiser filtrar. Vamos lá. Eu estou filtrando aqui então no dia 15. Eu já fiz umas navegações aqui com alguns usuários. Então, o primeiro nível de informação que a gente tem aqui no Smart Funnel, a primeira pergunta que a gente faz no tracker é: poxa, quantas vendas eu tive hoje? Né? Quantas vendas eu tive no período? Como eu estou filtrando aqui hoje, estou fazendo esse vídeo aqui em 15 de março, quantas vendas eu tive hoje? Legal, eu tive 6 pessoas que chegaram no checkout, dessas 6, 3 compraram, aqui está o meu lucro, minha venda, né? O meu valor vendido aqui, não é lucro, mas o que eu vendi. Tive 3 vendas e eu tive 2 boletos gerados e um pago, com a taxa de conversão de boleto para hoje de 50%. Lembrando que o boleto pago aqui, esse /1, são 2 gerados, um pago, ele já está embutido aqui nessas 3 vendas. Então, dessas 3 vendas aqui, uma delas foi um boleto. Provavelmente, só sobram que 2 devem ter sido de cartão. Tá? Então, 3 vendas, 2 de cartão e uma de boleto. Então, essa é a primeira informação que a gente tem. Legal. Tivemos 3 vendas hoje, 2 boletos gerados, um confirmado, 50% de taxa de conversão de boleto. Legal. Eu também consigo ver de cara aqui, sem fazer nenhum filtro a mais, que a taxa de conversão das minhas páginas dos meus advertoriais. São números fictícios, né? Números pequenos aqui, mas vamos brincar um pouquinho com os números. Então, esse advertorial 1 aqui, se eu não filtrar nenhuma fonte de tráfego, entraram 5 pessoas e 4 seguiram. Então, tem uma taxa aqui de 80% de pessoas que passam por esse advertorial e seguem no tráfego. O advertorial de baixo, chegaram 4 pessoas e 4 passaram. A página de venda 1 chegaram 4, saíram 3,75. A página de venda 2 chegaram 4 e apenas uma passou 25%. Então a gente tem esse nível de informação amplo. Vamos começar a fazer perguntas mais detalhadas para o Smart Funnel para a gente saber exatamente de onde estão vindo essas vendas, onde é que eu estou tendo resultado, onde é que eu não estou tendo resultado. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é analisar elementos individuais. Essas 3 vendas aqui, vamos focar em venda primeiro. Essas 3 vendas aqui, de onde vieram? Eu tenho algumas formas de ver isso. A primeira forma de eu ver isso é quando eu clico com o botão direito do mouse na minha oferta aqui no meu checkout, ver acessos e conversões, e o Smart Funnel já traz um agrupamento de onde vieram as vendas. Então ele está dizendo para a gente, olha, dessas 3 vendas aqui, 2 vendas vieram do Facebook Ads, sendo que de lá também teve um boleto gerado e um boleto pago, então o boleto pago veio de lá, e de lá eu tive 4 acessos aqui no checkout, e eu tenho uma taxa de conversão de 50% das pessoas que chegam lá no Facebook Ads, aqui ó, são 4 pessoas, 2 compraram, então a taxa de conversão do Facebook Ads 50% e eu ganhei 394 aqui. Do Google AdWords eu tive uma conversão, uma venda, não tive nenhum boleto, e taxa de conversão de 50% também ganhei 197. E no Instagram Stories eu tive 3 acessos aqui, não tive nenhuma venda vinda do Instagram Stories hoje, teve um boleto gerado e um acesso. Tá? Esse boleto gerado /pago aqui, se foi um gerado, se ele fosse pago, estaria nesse formato aqui de cima. Tá? Então, um boleto apenas gerado, não tem nenhum boleto pago. Então, essa é a primeira forma da gente ver a origem das conversões. E se eu quiser detalhar mais, sim, veio do Facebook Ads, mas quais foram os caminhos que esses visitantes que compraram passaram? Eu tenho outros modos de visualização aqui, tem mais 2 modos que eu posso ver com mais detalhes. Aqui ele já mostra o caminho completo dos visitantes, então ele já quebra mais. Então, daquelas 3 vendas, um fez esse caminho, outro fez esse, você pode olhar aqui o caminho que a pessoa fez. Só que essa mesma visualização aqui, normalmente é melhor a gente ver por fora, brincando aqui com os dados, tá? Mas existe isso aqui. Uma outra forma também, uma outra pergunta que a gente pode fazer, a gente pode chegar em qualquer elemento do fluxo aqui, especialmente fonte de tráfego e páginas, e também clicar com o botão direito e perguntar se Smart Funnel, disso aqui, desse tráfego aqui, quantas vendas passaram por esse advertorial 1? Então eu posso clicar aqui no advertorial 1, visualizar vendas, e ele vai mostrar para a gente quantas vendas passaram por aqui. Então, das suas 3 vendas, uma passou por aqui. Então quer dizer que esse advertorial influenciou em uma venda. O advertorial 2, vamos dar uma olhadinha aqui. 2 vendas. Então das 3, uma veio daqui, do advertorial 1, e uma veio do advertorial 2. A mesma coisa eu posso fazer com páginas, eu posso fazer com fonte de tráfego. Então se eu olhar aqui, quantas vendas vieram do Facebook Ads, das 3 vendas lá, a gente já viu que foram 2, então aqui estão as 2 vendas. Uma outra veio do Google AdWords, está aqui a segunda venda, e
e o Instagram não gerou nenhuma venda, pelo menos no tráfego de hoje que a gente está simulando. Então essa é a primeira forma da gente ver a origem das vendas, que eu vejo os caminhos, e nos elementos eu vejo o quanto ele influencia nas vendas. Mas mais poderoso do que isso é se eu começo a brincar aqui com os filtros. Por exemplo, dessas 3 vendas aqui, quantas passaram no advertorial 1? Eu posso então filtrar os links, como eu expliquei. Então eu quero ver só o tráfego que passou por aqui. Quando eu faço aqui, eu estou no fundo dizendo, filtre Smart Funnel todas as navegações de usuários que passaram por aqui. Então é só clicar de novo aqui em aplicar filtros e ele está me dizendo, do advertorial 1 eu tenho uma venda, que foi o que a gente viu. Do advertorial 2 que a gente tinha 2. Então essa clicar aqui nesse cenário é a mesma forma de eu perguntar aqui quantas vendas ele tem. Ele teve. Só que filtrando isso aqui eu tenho muito mais informações. Além de saber que o do advertorial 1 hoje passaram 4 pessoas e teve uma venda, eu já consigo ter mais informação. Só em ter clicado aqui, eu já sei que, olha a combinação de coisas. Eu tive uma venda vindo do advertorial 1 e um boleto, sendo que elas vieram do advertorial 1, elas vieram do Facebook e do Stories. Então, eu não tive pessoas que chegaram no advertorial 1 vindo do Google AdWords. Todos os operadores, links que o Smart Funnel apagar quando você fizer um filtro, é porque não tem tráfego ali. Então, eu não tenho ninguém que chegou no advertorial 1 vindo do AdWords. E, obviamente, eu não tenho ninguém que chegou no advertorial 1 que veio do 2, porque eles estão sendo feitos teste AB aqui de forma vertical. Quando você tem muito volume de tráfego, é natural que algumas pessoas passem nos 2, mas nesse cenário aqui controlado, não temos. Eu não tenho nenhuma pessoa que do advertorial 1 navegou da página 2 para o checkout. Está vendo que o link está cinza aqui. Mas eu tive algumas pessoas que chegaram na página 2, como chegaram na página de venda e não compraram. Então esse é o primeiro nível de informação que a gente tem. Mas aí vem, legal. Então quantas pessoas dessa venda aqui, que veio do advertorial 1, foi uma venda do Facebook ou uma venda do Instagram? Aí eu posso incluir mais um link de filtro. Se eu filtrar aqui Facebook Ads, então aqui ele está me mostrando, ó. Então aquela venda veio do Facebook Ads e passou no advertorial 1. Está aqui, uma venda que no fundo foi a venda de boleto. Uma venda, um boleto gerado, um boleto pago. Se eu tiro aqui do Face Ads e marco o Stories, ele vai mostrar que a gente não teve venda. Na verdade, eu não tive ninguém que nem chegou no checkout vindo do Stories. Então, além de eu perceber, saber exatamente o caminho das coisas e começar a fazer perguntas para o tráfego, eu consigo não só ver a origem de venda, como consigo ver taxa de conversão. Por exemplo, a taxa de conversão global do advertorial 1 é de 80%. Mas qual será a taxa de conversão desse advertorial? Quantas pessoas passam por esse advertorial e seguem com o público do Facebook Ads? Então, se eu clico aqui em Facebook Ads, ele vai mostrar que a taxa do advertorial, que globalmente era de 80%, já é, nesse exemplo aqui, obviamente é um dado controlado, de 100%. E, vindo do AdWords, a gente não teve ninguém que chegou aqui, a gente já tinha visto, e vindo do Stories, a taxa de conversão já é de 50%. Então perceba, apesar de ser números pequenos, ele reflete uma coisa muito real. A taxa de conversão de um elemento varia muito, muito, muito conforme o público. Varia com outras coisas também, mas o público é muito forte. Então não só a fonte de tráfego que eu estou usando, o público que vem do Facebook, se eu estiver fazendo um anúncio lá na timeline, desktop, por exemplo, ele vai dar uma conversão aqui diferente de um público do AdWords. Sendo que o próprio anúncio do AdWords, se você fizer palavra-chave, é diferente do público de rede de display, que é diferente de você fazer um anúncio do Facebook bem segmentado, do anúncio não segmentado, diferente de você fazer um anúncio no Instagram, vindo do Stories, ou no Instagram da timeline, anúncio com vídeo ou sem vídeo. Então, olhar a taxa de conversão da sua página de forma global, legal, 80%, mas olhar a taxa de conversão da sua página de forma individualizada, né, filtrando por segmentações importantes, no caso aqui só um simples segmentação por fonte de tráfego, é muito importante. Então eu poderia perceber aqui, se os dados, né, tivessem grande volume, que por mais que a página de advertorial 1 fosse melhor que a 2 de forma global, nem é o caso aqui, mas se ela fosse melhor de forma global, se eu filtrasse aqui Instagram Stories, pode ser algo assim, que apesar da 1 globalmente ser melhor, vindo do público do Instagram Stories, eles estão se dando bem melhor com a advertorial 2. Então, muito cuidado com o teste AB, porque o teste AB muitas vezes vai enganar você. Você vai achar que uma página é vencedora em relação a outra, mas ela é vencedora para um contexto. Para outro contexto, ela pode ser perdedora. Então, simplesmente, na análise de teste AB, ela tem que ser mais profunda, ela tem que segmentar para você entender. Se uma página vence de forma global, ela vence na grande maioria das fontes de tráfego, ela vence quando você começa a analisar as origens que chegam nela, aí sim você pode dar
resultado mais efetivo que ela é uma página vencedora. Senão, você pode estar tendo uma decisão errada sobre um teste AB se feito de forma simplória. Então, esse filtro aqui, esses filtros ajudam muito a gente a olhar isso. Então, legal, a gente já sabe como ver as origens das vendas, só filtrar aqui. A gente já sabe analisar páginas individualmente. E a gente pode analisar também, por exemplo, simplesmente quantas vendas vieram do Facebook. Eu posso simplesmente clicar aqui, Facebook Ads, quantas vieram? 2 vendas. A gente já viu isso. Eu posso fazer análises mais amplas, por exemplo, quantas vieram do Facebook Ads e que passaram na página 2? Tivemos uma venda lá. Uma pessoa fez esse caminho aqui, unicamente esse caminho, e tivemos uma venda de lá. Agora, se eu faço na página 2 pessoas que vieram do AdWords, já não tenho ninguém, porque ninguém chegou na página 2 com o AdWords, e o Stories, a mesma coisa. Eu só tive pessoas que saíram aqui da página 2 pelo Facebook Ads. Mas se eu disser que chegaram na página 2, eu já tenho tanto do Facebook quanto do Instagram. Então aqui você pode brincar bastante. Vamos fazer um exercício agora com o remarketing. O remarketing é um tipo de tráfego que normalmente a pessoa já navegou anteriormente no nosso link. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantas vendas vieram do remarketing. Daquelas 3, uma veio de remarketing. Legal. Mas dessa que veio de remarketing, é natural que ele tenha antes clicado em alguma fonte de tráfego minha origem. Então, assim, eu tenho 2 pessoas que no remarketing clicaram no meu anúncio de remarketing e foram, no meu caso aqui, para o checkout. Só que dessas 2, uma veio do Facebook e uma do AdWords. Qual das 2 foi a fonte de tráfego origem? Então, se eu clicar aqui em Facebook, eu vi que não teve venda aqui batendo remarketing do Facebook. E, obviamente, nesse caso aqui, eu sei que a venda veio do Google. Então, isso mostra quanto eu tenho de conversão aqui de remarketing. Eu posso saber, clicando aqui em remarketing e sabendo que eu tive 2 cliques e uma venda legal, o remarketing está vendendo bem, mas o remarketing está dando certo quando o público vê originalmente de qual fonte, né? Porque também tem isso, né? Se você vê, depende de onde vem o público, do que ele consumiu na navegação do seu fluxo, ele vai estar mais ou menos aquecido para clicar no remarketing e comprar. Vai estar mais ou menos pronto. Então, isso você consegue ver também fazendo múltiplas interações. Mesma coisa com o e-mail. Se você tiver fontes de tráfego aqui representando navegações e e-mail, você vai ter vendas de pessoas que clicaram no seu e-mail, mesmo princípio aqui do remarketing, mas normalmente a ver quando o e-mail ela foi capturada em algum momento. Então, ela tem uma origem. Então, você pode saber que está vindo pessoas, seu e-mail está vendendo bem, mas está vendendo bem leads que entraram do Facebook. Está vendendo bem por e-mail, leads que entraram do Google. Isso é muito importante, porque comprar um lead qualificado é uma das coisas mais importantes do seu negócio para quem compra lead e faz interação, faz aquecimento com lead por e-mail e por outros também, por chatbot e outras ferramentas de interação. Então, saber que está vendendo no e-mail é informação importante. Saber que está vendendo no e-mail leads que vieram originalmente de tal local também é muito mais importante, muito mais detalhado e ajuda muito mais a gente a tomar decisões de fonte de tráfego. Eu vou exemplificar agora o uso desse campo restrito de dados para você ver como ele é importante que a gente use bem ele. De todas essas navegações aqui, todas foram feitas no dia 15, tá? E eu estava aqui filtrando no modo amplo. Uma navegação apenas foi feita no modo no dia 14, no dia anterior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então eu tive uma navegação apenas. Esse usuário aqui no dia 14, ele navegou aqui, legal. Não importa aqui se eu botar amplo ou restrito, ele só teve uma navegação mesmo, não muda nada, porque ele navegou no dia 14, ele não tem nada para trás, ele não navegou em nenhum outro link meu no passado. Se ele tivesse navegado em outro link no passado, no modo amplo, ele iria acender nas navegações que ele fez no dia 14 para trás. Como ele só fez uma navegação, não importa o amplo ou restrito nesse caso. Mas esse usuário aqui, pode ser que ele seja o usuário que comprou. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no dia 15 e tiver no modo amplo, quer dizer que eu estou considerando aqui as navegações daquele visitante que navegou no dia 14. Perceba que aqui eu tenho minhas 3 vendas e tenho 4 pessoas que navegaram aqui no Facebook. Que aquela pessoa navegou do Facebook pode vetorial 2. Se eu colocar aqui no 15 modo restrito, perceba que o smartphone já mostra 3 pessoas aqui. Porque aquela navegação anterior daquele visitante não foi feita hoje, no dia 15, que eu estou olhando agora, foi feita dia 14. Beleza, isso o que pode influenciar na venda? Se eu estiver analisando as vendas aqui e eu quiser saber no modo restrito, lembra que eu só estou filtrando aqui navegações do dia 15. Eu não tenho aquela navegação que veio daqui em rotação de vetorial 2. Então, se eu quiser saber a origem da venda dessas 3 vendas aqui, eu já vou ter dificuldade para saber que uma dessas vendas veio do Facebook, que foi justamente daquele cara que começou a navegação 14 e comprou 15.
Como ele comprou 15, a venda está aqui, mas se eu quiser saber, por exemplo, quantas vendas vieram do Facebook? Uma. Perceba que se a gente estiver no modo amplo, quantas vendas vieram do Facebook? 2. No modo restrito, ele mostra uma só, porque ele não está considerando o passado. Então, por isso, que sempre que você for analisar a conversão, qual a conversão das pessoas que passaram aqui, que também é uma conversão, né, não é de dinheiro, mas taxa de conversão das pessoas que o advertorial convenceu a seguirem para frente, clicarem no link, quantas pessoas foram para o checkout, não deixa de ser um evento de conversão, um evento importante, ir para checkout, quantas pessoas compraram. Então, sempre que você estiver analisando isso aqui, coloque no modo amplo, porque ele vai trazer a origem da pessoa. Quando você quiser saber quantas pessoas entraram, navegaram no link naquele período, use o modo restrito. Isso aí é bem importante. Até porque, senão a gente pode ter dados que não vão bater, tá? Então, dependendo da análise que você estiver fazendo no momento, escolhe o modo que você quer utilizar. Eu vou também acessar aqui o modo... Existe esse botão aqui, que é o modo tela cheia. No fundo, ele dá muito mais liberdade e amplitude maior para a gente ver o funil, né? O funil, ele normalmente é grande, a gente pode, com o scroll do mouse aqui, aumentar ou diminuir ele. Nosso funil aqui é pequeno, não tem problema. E ele tem também, além de eu poder brincar aqui com os filtros, e fazer exatamente a mesma coisa que a gente faz lá fora, a gente tem também, alguns daqueles filtros que estão lá fora estão aqui dentro. Por exemplo, eu posso botar no modo de gestão de data amplo ou restrito aqui, só clicar em aplicar filtros, que ele vai mudando para mim. Outra coisa é visitante único. Se eu clicar, eu posso filtrar com visitante único ou não aqui. Ó, perceba aqui, se eu estou no visitante todos, eu tive 5 navegações no Facebook aqui. Só que 2 navegações foram do mesmo visitante. Se eu vou para o modo visitantes únicos e aplico, ele vem para 4. Ele filtra aqui e em todos os outros links também. Então esse modo aqui dá para você ter uma visão bem ampla e fazer análises bem aprofundadas. Legal? É isso, pessoal. Dá para brincar bastante aqui com funcionalidade. Se você também quiser limpar as estatísticas, né, desse funil apenas, você pode clicar aqui em limpar estatísticas. Você pode limpar todos os dados desse funil, tá? Se eu estou trabalhando nesse funil aqui, o escopo dessa limpeza. Ou só quero limpar as pessoas que vieram originadas do Facebook, do Google. Às vezes você está fazendo um teste no início. Enfim. Só que existe também a opção de limpeza de dados geral do Smart Funnel no menu de configuração. E é importante que você configure para você ter a quantidade de dados controlado. Tem um outro vídeo no canal que eu falo das configurações e eu explico esse conceito de limpeza dos dados para que sua base fique higienizada e você tenha um tráfego sempre com a performance boa, um direcionamento cada vez mais rápido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.